Moradores estão se queixando da interrupção no fornecimento de água pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, em razão da gestão de pressão feita pela companhia. Nós conversamos com 2 moradores que estão passando por isso na Zona Norte e na Zona Leste da capital paulista. Eles relataram os problemas e contaram quais mudanças precisam fazer na rotina com a interrupção no fornecimento de água. Nós também entramos em contato com a própria Sabesp para saber o que tem levado o órgão a cortar a água nessas regiões. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Imagina só, você chega em casa cansada ou cansado do trabalho. Quer tomar um banho, preparar a janta e finalmente descansar. Mas quando abre a torneira, não sai um pingo de água. É isso que tem acontecido com Edson Pedro Silva, morador da Vila Maria, zona norte da capital paulista. Sem comunicado prévio, a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, tem suspendido o fornecimento de água cada vez mais cedo na região. Ele conta que o corte acontece há cerca de 2 anos. Antes, a companhia interrompia o fornecimento por volta das 10 horas da noite. Depois, isso passou a acontecer às 8 da noite. E agora, o abastecimento é suspenso mais cedo, às 5 da tarde. O auxiliar de atendimento de um hospital particular precisou instalar uma caixa d'água em casa para que conseguisse fazer as tarefas do dia a dia. Isso tem afetado, porque como eu trabalho em área de saúde, chego em casa às vezes, quero tomar um banho, quero tirar as impurezas do dia a dia e não acontece, né? Se eu não tivesse contratado uma pessoa para colocar uma caixa d'água aqui, não teria como fazer esse processo, né? E também para alimentação e tudo mais, né? E outras pessoas que não têm, né, como fazer isso, né? Como comprar uma caixa d'água, como colocar um pedreiro para fazer essa colocação. Então eu queria que a Sabesp desse uma posição referente a isso, se não tem como mudar, em vez de cortar a água todos os dias, né? Cortar, 2, 3 por semana, né? Em vez de fazer os cortes diariamente e voltar depois, o horário que eles retornam é a partir das 5h30 da manhã, né? Que voltam a religar, né? Se tem algum meio, né, para que isso não aconteça, né? Na Zona Leste, o problema é parecido. A assistente financeira, Fernanda Marques, mora na Vila Formosa e conta que há pouco tempo a água era cortada entre 4h30 da tarde e 7 da noite. Mas há cerca de 2 semanas, o abastecimento passou a ser suspenso mais tarde, a partir das 21 horas. O problema é que quando a água não é cortada até este horário, o fluxo é reduzido, o que também afeta as tarefas que a Fernanda e o esposo fazem em casa. O corte de água afeta a nossa rotina no sentido de que a gente precisa correr muito para fazer as nossas coisas. Então, assim, a gente trabalha o dia inteiro e aí a gente tem parte da noite para fazer algumas coisas essenciais aqui em casa, como lavar louça, tomar banho, às vezes colocar alguma roupa na máquina para lavar. Então, a gente tem que correr bastante para fazer isso e dar tempo. Porque mesmo que não acabe totalmente a água, com o fluxo reduzido, a gente não consegue fazer algumas coisas, como, por exemplo, lavar louça. Fica muito difícil de lavar louça porque sai pouquíssima água da torneira. Então, isso acaba afetando um pouco a nossa rotina aqui com os afazeres domésticos mesmo, porque a gente trabalha durante o dia e acaba tendo parte da noite para fazer algumas coisas. Tanto o Edson quanto a Fernanda já tentaram falar com a Sabesp sobre o problema, mas nada foi resolvido. Nós entramos em contato com a companhia, que enviou equipes aos 2 endereços. Em relação ao caso do Edson, a Sabesp informou que vai realizar uma vistoria no imóvel para verificar o motivo da reclamação e acrescentou que das 9 da noite às 5 da manhã é feita a redução de pressão na região. Já no endereço da Fernanda, a Sabesp alega que enviou uma equipe ao local na última quinta-feira, mas que o imóvel estava fechado. Por isso, deixou um informativo com contatos à moradora. A companhia disse ainda que foi verificada a pressão normal no abastecimento dos imóveis vizinhos e que a gestão de pressão na região também é feita das 9 às 5 da manhã. Por fim, a Sabesp informou que realiza a gestão de pressão na região metropolitana de São Paulo. O mecanismo funciona da seguinte forma: quando há menos consumo, reduz-se a pressão nas redes a fim de evitar perdas por vazamentos e rompimentos. Quando o uso é retomado, a pressão é reajustada, segundo o órgão. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
Esta é a Rádio Brasil Atual. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Matheus Falcão, especialista em direito do consumidor. Convênios devem bancar medicamentos para tratamento dos pacientes, incluindo aqueles off-label? Essa é uma discussão ampla e, em geral, sim. As operadoras devem sim bancar medicamentos quando são feitos sob recomendação médica do profissional de saúde, de confiança do usuário. Quando a operadora nega, o consumidor também deve tentar entender o porquê da justificativa, buscar entidades de defesa do consumidor, do usuário, como o PROCON e a ANS, e entender como se pode fazer aquela cobertura acontecer. É importante destacar aqui que as operadoras têm, sobretudo, o dever de cobrir medicamentos ofertados em nível hospitalar. Então, aquele medicamento que é concedido no hospital, por exemplo, por injeção, é de obrigação muito nítida da operadora. Mas, em alguns casos, a operadora também deve cobrir até mesmo medicamentos que são tratamentos de uso domiciliar, comprimidos, por exemplo, né? Por exemplo, quando esse tratamento é a continuidade de um tratamento já iniciado no hospital. É o caso, por exemplo, dos quimioterápicos em tratamento de câncer. A operadora deve sim cobrir o tratamento até o fim, até o usuário realmente chegar à cura daquela condição de saúde que o afeta. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7 horas e 48 minutos e